Continua o Alter Rebbe Rav Shneur Zalman nos elaborando sobre o tema trazido no Cântico dos Cânticos, no qual ele descreve o amor intenso presente na alma de todo e cada Yehudi, o amor por Deus, que não pode ser apagado nem através das grandes e intensas águas e nem dos grandes rios. Nós vimos que a metáfora disso, que representam essas águas e rios, as inundações, as preocupações materiais que inundam a nossa mente, as preocupações financeiras ou comerciais que afogam o nosso pensamento e o nosso sentimento, tomando conta da pessoa, mexendo com a pessoa, perturbando, preocupando, transtornando, não deixando espaço para assuntos espirituais. Mesmo assim, o Alter Rebbe nos afirma que essa é a novidade, e essa é a afirmação que o rei Salomão nos faz no Cântico dos Cânticos, que mesmo essas águas intensas, essas águas grandiosas, esses rios enormes, eles não vão conseguir afogar, não vão conseguir apagar o amor. Por quê? Porque esse amor é um amor intrínseco, natural, presente na alma divina. É algo, amor oculto que a alma divina tem por Deus. Pode estar oculto, mas sempre está lá presente, esperando só se despertar e ser estimulado. Então aqui ele vai nos elaborar sobre esse amor e a sua origem, de onde é derivado esse amor intrínseco que a alma divina possui. E que está presente mesmo quando ela está incorporada, revestida aqui de um corpo físico, no mundo material, junto com a alma animal, mesmo assim esse amor sempre estará lá presente. Então vamos entender o porquê desse amor, de onde ele se deriva, como ele chega até nós, até a alma divina. E aqui o que cabe também ressaltar, chamar a atenção, é que quem já teve oportunidade de estudar o Tânia, nós temos os estudos do Tânia disponíveis já há alguns anos, no YouTube, do Byte, etc., mas quem já teve a oportunidade de estudar o Tânia, é claro que vai se deparar com uma série de assuntos aqui nos discursos racídicos que eles complementam, eles ilustram, eles acrescentam em relação àquilo que nós já aprendemos no Tânia. Então o Tânia é considerado a Torá escrita da Hassidut, né? Então se diz que o Tânia é a cabeça, o coração da Hassidut, se fala que essas obras, Torá, Likutei Torá, que estamos estudando agora, representam a espinha dorsal da Hassidut. Então estão intimamente ligados, e vários dos conceitos que nós encontramos no Tânia, nós vamos ver aqui formas de se aprofundar, de complementar, né, mais dados, mais informações. De qualquer forma, voltando ao nosso tema, quando ele está explicando a origem desse amor intrínseco, desse amor oculto natural presente na alma divina, por que ele está lá presente? Nas palavras do Alter Rebbe, se nós verificarmos qual a origem da alma divina, nós vamos saber que antes dela se revestir no corpo físico aqui no mundo material, Haitá, onde se encontrava a alma divina. É claro que ela não estava incorporada, ela não estava vinculada a nenhum corpo físico, ela não estava relacionada com o plano terrestre material. Onde ela estava? Se é no chamado Gan Eden, paraíso celestial, que também é uma metáfora, mas num plano espiritual, onde as almas, o jardim do Éden, onde elas estão usufruindo. Usufruindo do quê? De espiritualidade. Onde elas têm acesso não só ao conhecimento divino, mas à espiritualidade, podendo vivenciar a espiritualidade, e isso lhes traz um enorme prazer e satisfação. Isso leva a alma a um êxtase espiritual indescritível. Então, nesse plano espiritual, antes de ter vindo e ser enviada a esse mundo terrestre, a alma se encontrava num plano espiritual Nehenet Miziv Shekhinah, onde lá ela usufruía de reflexos da Shekhinah, como raios do sol, lá reflexos, raios da presença divina. E nesse plano espiritual ela estava completamente unificada, totalmente unificada com o infinito, bendito seja, com a essência divina. Ela estava absorvida dentro da essência divina. Então,
quando nós nos lembramos, quando nós vemos, analisamos de onde a alma divina vem, qual é a sua origem, onde ela estava antes de descer para esse plano terrestre, revestindo-se num corpo físico. Então, no plano espiritual original, onde ela se encontrava, não havia nenhum encobrimento, não haviam obstáculos que impediam a revelação divina. Portanto, não havia nada que encobrisse sobre a divindade. Então, a sua essência, a essência da sua vida, da sua existência nesse plano espiritual, era literalmente divindade. E, de fato, a alma divina que chega a nós é chamada e considerada Chelek Elokam Imal Mamash, uma partícula da própria divindade. Em termos reais, falando, quer dizer, sem exagero, não só por força de expressão, mas que de fato, realmente, é uma partícula da própria divindade superior, porque a alma divina, na sua origem, antes de descender a esse mundo, ela estava na sua essência vivenciando divindade, absorvida na divindade, então sua existência era divindade, e a divindade lá naquele plano estava de forma manifesta e revelada. Por isso ela estava completamente unificada com Deus, numa unificação máxima, usufruindo da revelação divina. Uma vez que essa é a origem, quando nós compreendemos que essa é a origem da alma divina, de onde ela se desprendeu, nós vamos entender que aquilo fica presente dentro dela. Essa natureza é a sua essência, e isso não a abandona, não é? Porque a gente pode trocar de camisa, a gente pode trocar de roupa, pode trocar de time, pode trocar de ideias, mas da nossa essência a gente não se desprende, a gente não troca a nossa própria essência, e isso é o essencial da alma divina. O que? Divindade. Lesot, por isso mesmo quando essa alma divina é enviada aqui para o plano terrestre, revestindo-se num corpo físico junto com uma alma animal, ela mantém as suas propriedades, mantém as características da sua essência. O Lesot gam acharit lapshuta begufa gashmi, nas palavras do Alter Rebbe mesmo, depois que ela é investida num corpo físico. La'asok be'inyanim gashmim, para tratar de assuntos terrestres e materiais aqui nesse mundo, shehem anikraim maim rabim, que esses assuntos são chamados das águas intensas que inundam, que afogam, que sufocam, etc. Mesmo assim, todos esses assuntos e preocupações de ordem material, financeira, terrestre, etc., im kol ze lo yuchlu lechabotah, eles não são capazes de apagar, de extinguir a chama da alma divina, porque essa é a sua essência, não são capazes de apagar miliot tamid b'chinat ahava u'tshuka nifla. Então, esse sentimento natural da alma divina, que é uma atração pela divindade, assim como é o magnetismo, como nós falamos, ela quer se reconectar à sua fonte, à sua origem, mais até do que um filho que quer retornar à casa dos pais, etc. Ela sente uma atração natural pela sua fonte e origem, e por isso ela sente um desejo intenso, uma paixão e um amor fabuloso, com uma ânsia de se elevar e de ser absorvida acima na divindade. Então, a razão dessa chama intensa da alma divina é que isso é a sua característica essencial. É o que ela já tinha antes de vir para cá, o que ela mantém estando aqui. Então, uma vez que mesmo antes de se revestir no corpo, a alma estava completamente unificada com Deus de uma forma máxima, por isso, mesmo quando ela descende, mesmo quando ela sai do plano espiritual, do universo espiritual, chegando para o mundo terrestre, se revestindo em um corpo físico, e mesmo que ela esteja boa parte do dia ou do tempo ocupada com assuntos de ordem material, com assuntos terrestres, de negócios, etc., mesmo assim, aquela atração, aquela ânsia, aquela sede de se reencontrar com o divino, de se reconectar com a divindade, essa natureza da chama de sempre estar ascendendo, crescendo para cima, isso se mantém na alma divina, mesmo aqui no plano terrestre, no corpo físico, no mundo material. Esse mesmo amor intenso, esse desejo fabuloso, essas saudades, por assim dizer, que ela sente, o desejo de voltar à sua origem,
onde ela estava vivenciando divindade antes de descer a esse mundo, isso está presente, continua e sempre vai estar presente com toda a intensidade. E esse é o motivo e razão que mesmo todas as preocupações do mundo, mesmo todas as ocupações e preocupações de ordem física, material, financeira, comercial, etc., as chamadas águas intensas, as preocupações de Parnassá, nunca vão conseguir apagar esse amor. Porque esse amor é uma propriedade essencial da alma divina, algo que vem de cima. Então, se diz, de fato, como pode ser que uma pessoa que está totalmente imersa, sua cabeça ele só pensa, só vivencia, só sente materialismo. Se ele está totalmente imerso só nos assuntos terrestres, só nos assuntos mundanos, então, de fato, como é possível que amor a Deus, que não combina com nada disso, não vá se enfraquecendo, não vá, mesmo que a gente falasse, olha, todo Yehudi, quando ele nasceu, por natureza, ele tinha esse amor, tinha esse potencial, mas já que a pessoa ficou imersa a vida toda pensando só nisso, só naquilo, ou pensando só em assuntos materiais, então como não dizer que esse amor foi diminuindo, se extinguindo? Aqui, essa é a novidade, isso que ele nos esclarece, uma vez que esse amor vem de uma chama, é um amor fervoroso, mas uma chama divina. O divino é infinito, é ilimitado, então não importa o que aconteceu, o que deixou de acontecer, se a pessoa cultivou ou não cultivou esse amor, cultivou ou não espiritualidade, mas uma vez que essa chama é uma chama divina, que independe do ser humano, por ser divino, isso não se extingue. Por isso, de fato, não há nada nesse mundo que possa sequer enfraquecer esse fervor, essa chama sempre vai estar presente. Então, isso que nós explicamos já, tem aquelas pessoas que cultivam amor a Deus, um Benoni, um Tzadik, não é? Mas, de repente, talvez a pessoa, enquanto ele estava, numa época ele estudava na Yeshiva, ou ele estava mais envolvido com assuntos espirituais e não com tantas preocupações materiais. Então ele sentia mais espiritualidade, sentia mais amor a Deus, sentia mais devoção na sua reza. Porém, depois, quando ele saiu para a vida no mundo, foi correr atrás da Parnassá, do sucesso, talvez aquele sentimento vá minguando, vá evaporando, vá desaparecendo, até a possibilidade de se extinguir por completo. Por quê? Porque a pessoa não cultivou, não alimentou o sentimento que ela criou. Mas aqui, esse sentimento que nós estamos nos referindo aqui, esse amor intrínseco da alma divina, isso faz parte da natureza essencial da alma divina. Não depende da pessoa, isso é algo que está embutido nela própria, não é? Que veio de cima. Então, que a sua essência é divindade, como o nome dela já diz, alma divina. Então, essa chama, esse fervor, esse sentimento, esse amor é um presente que nós recebemos de cima. Por isso não há nenhuma água, nenhum impedimento, nenhum obstáculo que seja capaz de extinguir, de eliminar, de neutralizar esse amor. Em outras palavras, o que nós vemos daqui é que todo Yehudi tem um vínculo profundo, essencial com a divindade, que isso nem depende do seu trabalho, do seu esforço, do seu empenho espiritual. Isso sempre está presente em todo e cada Yehudi, em qualquer situação que se encontre, mesmo aquele Yehudi que está numa sarjeta espiritual, no fundo do poço espiritualmente, mas essa chama ele conserva e sempre está presente nele. Mais do que isso, mesmo que ele quisesse, ele não é capaz de extingui-la, de apagá-la. Então, uma vez que existe esse vínculo permanente com a divindade, que isso é algo que faz parte da nossa natureza, né? Essa é a natureza, é um amor natural que a alma divina tem por Deus. Por isso, todo Yehudi, mesmo aquele que parece o mais leviano, como nós aprendemos no Tânia, às vezes ele é capaz até de sacrificar a própria vida pelo judaísmo, para não renegar a sua fé. Ou como nós sabemos que nos 10 dias de Teshuvah, em Rosh Hashanah e Yom Kippur, assim está escrito nos livros místicos, que cada um faz uma Teshuvah, tem um arrependimento, um retorno a Deus de forma íntegra, completa, às vezes chegando até as lágrimas, chorando, né, por ter se distanciado de Hashem e do judaísmo. De onde vem isso? Da chama permanente, da chama que não se extingue jamais dentro do Yehudi, desse amor oculto que sempre se faz presente.
Depois o Alter Rebbe vai nos acrescentar, mais do que isso, não só que ele não se apaga, justamente por estar pressionado por essas águas intensas, por todos os assuntos de negócios, pressões de trabalho, etc. Não só que não vai se apagar, pelo contrário, a alma poderá chegar através de tudo isso, desses desafios, a um nível ainda mais elevado, um nível superior àquele que ela se encontrava antes de descer para esse mundo, conforme o Alter Rebbe vai nos explicar na sequência.